paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Dando prosseguimento ao nosso estudo e como temos sido abençoados até agora, nesses 4 capítulos do Evangelho de João. E hoje nós damos início no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali, em Jerusalém, existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estava deitado uma multidão de doentes, de cegos, de aleijados e paralíticos. Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre esses, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou para ele: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Vamos ver então esse milagre que o evangelista João traz para enriquecer o evangelho e trazer assim a santidade, a pessoa de Jesus aqui, a divindade de Jesus nesse evangelho. Aqui conta que lá em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda e que esse tanque ali cheio de água acontecia algo interessante. Um anjo aparecia ali de vez em quando. Ele não marcava hora, ele não marcava dia, de vez em quando ele aparecia. E ele só fazia o milagre para uma pessoa, aquela primeira pessoa que entrasse dentro da água. E ali naquele tanque havia uma multidão de doentes, vários tipos de doenças. Talvez alguns tipos de doenças que permitia mais agilidade e assim aqueles que tivessem menos agilidade nunca conseguiam entrar naquele tanque. E nós conhecemos aqui a história de um paralítico. E a palavra diz que esse paralítico, ele tinha 38 anos que ele estava ali no tanque de Betesda, à espera de um grande milagre na vida dele. Esse paralítico, ele merece a minha admiração, ele merece a sua admiração, porque foram 38 anos sem desistir, uma persistência que atraiu a atenção de Jesus. Isso é algo para nós aprendermos com esse paralítico. Persistência. Não é fácil para uma pessoa na situação dele continuar nessa persistência. E persistência é sinônimo de fé. Porque é isso que esse paralítico tinha. É claro que ele só conhecia esse milagre. Ele não conhecia Jesus e o que Jesus poderia fazer na vida dele. Então ele tinha que estar ali e
quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E imagina, se ele soubesse com quem ele estava falando, ele não falaria o que ele falou. Ah, Senhor, eu estou aqui, tem 38 anos, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Sempre tem um com mais agilidade ou com alguém que o ajude, e esse é colocado no tanque antes de mim. Se ele soubesse que ele estava conversando ali com o Cordeiro Santo de Deus que João Batista apresenta, com a luz do mundo que é apresentado no Evangelho de João, e com a fonte de água viva que é apresentado para a mulher samaritana, se ele soubesse disso, ele ia aproveitar e falar: eu quero ser curado, mas tem todas essas dificuldades aqui, é um só que recebe o milagre. E Jesus olha para ele e fala com ele. Deixa eu ler o versículo. No 8, Jesus diz para ele: levante-se, pegue a sua cama e ande. Neste momento eu creio que aquele paralítico olhou para Jesus, viu algo assim grandioso em Jesus, e ele creu, ele acreditou, e ele levanta, 38 anos paralítico, ele levanta, ele pega a sua cama e ele vai embora. Mas se você já imaginou se fosse tão difícil assim receber o nosso milagre? Você já imaginou se a linha de Deus, de telefone de Deus, estivesse sempre ocupada? No mundo é assim. Os espertos, os chamados espertos, entre aspas, sempre pula na frente, sempre sobe em cima de quem quer. E leva vantagem e chega na frente. Na de Deus não. Na de Deus não é assim. Na de Deus não é para os espertos. Na de Deus é para os humildes. É para quem tem fé. É para quem tem determinação. É para quem continua firme na presença de Deus, adorando a Deus, sendo aquele adorador que Deus busca, que nós vimos na mulher samaritana. Adorando a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por mim. Mas eu tenho uma notícia ótima para quem precisa do milagre. A primeira coisa que eu quero dizer é a respeito do milagre da salvação. Esse é o maior, esse é o mais excelente, porque eu posso passar uma vida difícil aqui nessa terra. Na pobreza, na miséria, na doença, com muitos problemas. Mas aqui é passageiro, aqui vai passar. Mas a eternidade não. A eternidade, eu sempre falo sobre isso. A eternidade é 1 milhão de anos, elevado a 1 milhão, e depois 1 milhão, mais 1 milhão. Que nós temos duas escolhas: a vida do lado de Jesus ou a morte eterna no inferno. Escolha a vida para que viva, diz o Senhor Deus. E aqui nós estamos vendo que Jesus, ele veio distribuir a sua graça, distribuir o seu milagre para todos. Não existe mais tanque de Betesda, aleluia, glória a Deus, não existe mais. Não existe mais nada que nos impeça de chegar a Deus. Nós podemos chegar a Deus, nós podemos chegar a Jesus e receber dele diretamente, instantaneamente, o nosso milagre. Não existe mais tanque de Betesda, não existe mais só para aqueles que tinham condição. Não, agora é para todos, está disponível para todos. É só crer em Jesus e recebê-lo em nossas vidas, e nós temos direito a Jesus Cristo, aos milagres que Jesus faz em nossas vidas, ainda faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
E Jesus faz esse milagre no sábado e criou um problemão ali com os religiosos. Porque para eles o sábado não pode nem fazer o bem no sábado. E Jesus se levanta contra essa situação em várias vezes nos evangelhos. E Jesus diz até em Marcos 2:27, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Jesus está dizendo que ele é maior do que o sábado, que as necessidades e os milagres são maiores. E Jesus, com todo amor, compaixão e misericórdia, jamais deixaria de atender um milagre, de fazer um milagre por causa de uma situação ou por causa de outra. O que ele olhou foi a determinação. O que ele busca é determinação. O que Jesus busca é fé. E no versículo 13, no 14, mais tarde, Jesus encontrou esse paralítico, que agora não era mais paralítico, no pátio do templo e disse: escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem ele havia sido curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora, então eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais enfurecidos com Jesus. Porque agora não era só a questão do sábado, mas porque ele estava chamando Deus de Pai e porque ele estava se colocando também como Deus. Aí ali já começa uma perseguição, onde esses religiosos procuram Jesus para matá-lo. Mas uma coisa interessantíssima aqui. Jesus encontra com esse paralítico restaurado e ele fala com ele: olha, você está curado, você está liberto, você está são, mas tome cuidado para que não te aconteça coisa pior. O que nós aprendemos, o que nós plantamos, nós colhemos. O pecado desagrada a Deus. O não confessar os nossos pecados, nos colocar numa posição de soberba e não de humildade, desagrada a Deus. E isso traz muitas consequências. A primeira delas é a morte eterna. E depois nós temos várias colheitas que nós precisamos de observar nas nossas vidas. Se eu fumo, eu vou ter problemas. Se eu bebo, eu vou ter problemas de saúde. Se eu pratico mal, eu vou ter problemas tanto com a lei de Deus quanto com a lei dos homens. Jesus disse para ele: cuidado para que não te aconteça coisa pior, querido. Coisa pior do que passar 38 anos paralítico à busca de um milagre. Mas tem coisa pior. Tem coisa pior, e eu te falo uma coisa pior: morrer e ir para o inferno. Morrer e ficar longe da presença santa, maravilhosa de Jesus Cristo. Essa é a pior coisa que pode acontecer para nós. Que isso não seja para minha vida, não seja para sua vida, porque Jesus disse que se eu crer nele eu vou ter vida eterna, se eu o receber eu vou ter vida eterna. Então o primeiro milagre que nós precisamos de buscar é a salvação eterna, do lado de Jesus. E depois tudo vai ser lucro. Jesus tem poder para trazer paz. Jesus tem poder para trazer luz. Jesus tem poder para curar, para fazer milagre, para curar o corpo, para curar a alma. Jesus tem todo o poder e ele diz: o meu pai trabalha até agora, então eu também trabalho. Eu trabalho para você. Receba Jesus, receba esse milagre, o milagre que Jesus pode trazer para a sua vida. Como eu disse no capítulo passado, que Jesus é a fonte de água
Não fique só ouvindo a história de Jesus. Receba a história de Jesus. Não fique apenas recebendo respingos da água. Beba da água viva. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos.